Meus queridos irmãos, celebramos hoje o Domingo de Ramos e com esta celebração nós abrimos a nossa Semana Santa, a nossa Semana Maior, a semana na qual nós iremos meditar os mistérios da nossa fé, de modo especial, o maior mistério da nossa fé, o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Semana Santa é a semana maior porque nós celebramos a Páscoa, essa Páscoa que celebramos também todos os domingos, de maneira mais solene, em 3 momentos no tríduo pascal, quinta-feira santa, sexta-feira e sábado santo, celebraremos a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E nós abrimos a semana lembrando, fazendo memória da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como nós ouvimos no primeiro evangelho, que é o evangelho principal desta celebração, o evangelho que narra a entrada de Jesus em Jerusalém, e que nós também fizemos memória, não só lendo o evangelho, mas também trazendo os nossos ramos, como fizeram na época. Ergueram os ramos de oliveira, as palmas, e diziam em alta voz, cantando: bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas, hosana ao filho de Davi. Eles queriam coroar Jesus como rei, e por isso o acolheram daquela maneira. De fato, Jesus é o rei, de fato ele precisa ser aclamado, aplaudido, ele precisa entrar triunfante nas nossas vidas, nas nossas famílias, nos nossos corações, ele precisa e de fato irá triunfar sobre todos nós. Contudo, este evangelho, esse episódio, só pode ser bem entendido sob a luz do evangelho da paixão, que foi o que nós ouvimos agora. A igreja nos apresenta 2 evangelhos, da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o evangelho da paixão, para que a gente entenda como devemos entender, como de fato devemos entender, como de fato precisa ser entendido toda esta cena. A cena de Jesus entrando em Jerusalém só pode ser bem entendida a partir da cena da paixão, porque Jesus de fato é rei. Ele veio para reinar sobre nós, ele é o rei do universo. Ele precisa sim ser coroado, ser aplaudido, mas ele reina da cruz. Ele reina do madeiro da cruz, não de um trono como nós conhecemos, não a partir das coisas temporais, não é um rei temporal, mas é um rei eterno, espiritual. É claro, se é eterno e espiritual também, ele incide nas coisas temporais, na nossa vida temporal. Mas não podemos reduzir o reinado de Cristo a este mundo, como muitos queriam fazer na época, e é por isso que alguns dias depois, em vez de gritarem hosana ao filho de Davi, eles gritaram crucifica-o. Eles gritavam fora com ele, solta-nos Barrabás, porque eles não queriam entender ou não entenderam qual é o reinado de Cristo, como ele se realiza. É a partir do sacrifício, é a partir da entrega, é a partir do sangue derramado, e por isso ele reina da cruz. Muitos não querem um Cristo desse jeito, desta maneira. Eles queriam um rei político que restabelecesse o prestígio e a glória de Israel, que devolvesse a glória que eles tinham na época de Davi. Eles queriam ser relevantes politicamente falando, como nação. Eles não queriam ser relevantes do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista material. E Jesus não veio para travar uma briga contra o imperador. Ele veio para travar uma batalha contra o pecado e contra a morte. E é por isso, então,
que ele frustra as expectativas daquelas pessoas que depois vão crucificá-lo. Logo depois vão crucificá-lo. Jesus também frustra as nossas expectativas se pensamos nele dessa maneira. Se esperamos que ele seja aquele rei, aquele Senhor que nos traz benefícios temporais e materiais. Não é assim. Jesus, ele dá a vida por nós, ele nos liberta do pecado, da morte, ele vem para nos resgatar, mas o reino dele não é desse mundo. E é isso que ele fala para Pilatos: se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados estariam aqui para me defender. O meu reino não é deste mundo. Até padres, teólogos, dizem muitas vezes que o reino de Deus é aqui, que nós precisamos de uma sociedade justa, fraterna, para que o reino de Deus se estabeleça aqui. Não é verdade. De fato, nós podemos e devemos nos inspirar no reino de Deus, trazendo para a nossa sociedade a justiça, a fraternidade, a compaixão, etc. Contudo, o reino de Jesus não é deste mundo. E isso precisa ficar muito claro para nós, porque senão nós vamos olhar para Jesus como alguém que veio para trazer benefícios temporais e materiais. Não é verdade. Ele não veio especificamente para isso. É claro, ele sendo a fonte de todos os bens vêm dele, inclusive os materiais. Se são bens, vêm de Deus. Mas ele quer nos levar para o reino do seu Pai, para o reino do céu. Jesus, no evangelho de hoje, mostra para nós qual é o caminho que nós também devemos seguir. O caminho da cruz, o caminho do Calvário. Se queremos reinar com Cristo, precisamos também enfrentar o Calvário, enfrentar o sacrifício. O sangue derramado de Cristo também é uma inspiração, um modelo para todos nós cristãos. Hoje nós vimos nos dois evangelhos muitos personagens. Vimos Pilatos e Herodes, dois covardes que ficaram em cima do muro. Sabiam que Jesus era inocente. Sabiam que Jesus não tinha feito nada que merecesse a morte. E, no entanto, não protegeram Jesus. Entregaram-no à vontade daquelas pessoas ruins, daquelas pessoas raivosas, vingativas. Eles ficaram em cima do muro. Eu não encontro crime neste homem, mas vou mandar açoitá-lo, castigá-lo. Se ele não tem crime, não mereceria nem mesmo os açoites, nem mesmo os flagelos, muito menos a morte de cruz. Mas Pilatos ofereceu ao povo o espetáculo que eles queriam, porque ele foi covarde. Assim como Herodes, que pensou em Jesus como alguém que fazia milagres e também oferecia espetáculos. Ele não queria Jesus porque ele queria um Salvador e um Deus. Não, ele queria ver Jesus e ficou muito alegre quando Jesus apareceu diante dele, porque queria ver os milagres, queria ver um espetáculo, queria ver uma cena de filme ou algo parecido, algo assim que trouxesse a ele um benefício temporal, um benefício material, um milagre. E Jesus não fez nada, e Jesus não falou nada. E mesmo assim, diante da realidade de Jesus inocente, os dois covardes que ficaram em cima do muro também foram responsáveis pela morte de Jesus. E aqui nós devemos pensar nisso. Se ficamos em cima do muro, se não tomamos o lado de Cristo, nós também acabamos entregando Jesus à morte. Nós abandonamos o Cristo. Precisamos escolher de que lado nós estamos. Do lado dos covardes, daqueles que estão em cima do muro, daqueles que não tomam uma posição, uma postura, porque não querem desagradar os amigos, não querem desagradar a família, não querem desagradar a sociedade, não querem desagradar as pessoas com as quais convive. Se ficarmos em cima do muro, nós vamos entregar a Cristo para a morte. Também nós vimos aqui no Evangelho
os sumos sacerdotes, os fariseus, os mestres da lei, os chefes religiosos, eles que incitaram a multidão e entregaram Jesus à morte. Os chefes religiosos, por vingança, por inveja, por ciúmes, entregaram Jesus à morte. Não porque ele fez algo errado, mas eles tentaram forjar uma cena, tentaram forjar algo errado que Jesus tenha feito para acusá-lo, para ter motivos para acusá-lo. E nós vemos isso ao longo de todo o Evangelho. Desde o início eles tentam pegar Jesus numa armadilha para ter motivos para acusá-lo, por inveja, por ciúmes, por vingança, porque Jesus desconcertava o coração deles. Quando falava a verdade, eles ficavam desconcertados. Nós também podemos muitas vezes entregar Jesus à morte se não formos capazes de aceitar a verdade, de assumir a verdade, de assumir aquilo que Deus tem para nós. Podemos entregá-lo à morte só pelo fato de a sua pregação, o seu anúncio, o seu evangelho nos desconcertar também no nosso erro, no nosso comodismo, nos nossos pecados, nas nossas transgressões. Nós vimos também ali no evangelho a multidão, e como eu disse, aquela multidão que acolheu Jesus como rei, queria aclamá-lo, queria coroá-lo como rei, agora grita: crucificam. A multidão agora grita: fora com ele, solta-nos Barrabás. Um homicida. Trocaram Jesus por um homicida. Ele sim, um agitador, um homicida. Jesus não. Jesus inocente foi trocado por Barrabás, porque a multidão que gritava hosana ao filho de Davi não viu as suas expectativas sendo satisfeitas, agora não querem mais Jesus, querem Barrabás. Barrabás traz mais vantagem para nós do que Cristo, já que Barrabás pode nos oferecer algum benefício temporal, material. Cristo não, o reino dele não é deste mundo. Então fora com ele, crucifica-o, solta-nos Barrabás. A multidão raivosa, incitada pelos chefes religiosos, irracional, sem pensar direito, sem refletir direito, sem rezar, estava ali agora também pedindo a cabeça de um inocente, pedindo o sangue de um inocente. De que lado nós estamos, queridos irmãos? Do lado do resto de Israel, das santas mulheres que acompanharam Jesus desde o início do seu ministério até ali, que viram de longe, que acompanharam pacientemente, com o coração doendo, mas com fé, aquelas cenas terríveis, e mais ainda, a Virgem Maria, que estava ali aos pés da cruz com o discípulo amado. De que lado nós estamos? Do lado da Virgem Maria, que acolhe toda aquela cena com fé, apesar da dor, apesar do sofrimento, sabendo que o seu filho vai vencer tudo aquilo, que o seu filho vai vencer o escárnio, vai vencer a humilhação, vai vencer o deboche. De que lado nós estamos? Do lado do bom ladrão, que assume os seus pecados, dizendo: eu mereço estar aqui, ele não, porque eu sou um transgressor, eu sou um criminoso, ele não fez nada de errado. Ou do lado do mau ladrão, que mesmo na cruz, mesmo pagando pelos seus crimes, pelos seus pecados, sofrendo as consequências dos seus delitos, continua acusando Deus do erro que ele não tem, acusando Deus, culpando Deus de tudo que está sofrendo. De que lado nós estamos? Nós iniciamos hoje a Semana Santa, e eu gostaria de convidar todos vocês a estarem do lado da Virgem Maria, a viver cada passo, cada momento desta Semana Santa. E nós teremos aqui uma programação até Sábado Santo à noite. A Semana Santa termina com a Vigília Pascal, e depois no domingo já iniciamos o tempo pascal. Então nós teremos uma programação para todos os dias, e todos os dias desta semana, nas celebrações litúrgicas, nos atos de devoção e de piedade que nós fizermos, mas na sua oração pessoal, na sua reflexão, na sua meditação, no seu exame de consciência, coloque-se do lado da Virgem Maria, coloque-se do lado do discípulo amado,
Melhor ainda, seja o discípulo amado, estando do lado da Virgem Maria diante da cruz, contemplando os mistérios da nossa salvação, aceitando tudo aquilo de bom grado, de bom coração, e também colocando-se à disposição para viver e passar por tudo isso, já que nós queremos triunfar com Cristo, nós precisamos também morrer com Cristo, ser crucificados com Cristo, aceitar as frustrações deste mundo, aceitar as faltas que nós temos com amor, com alegria, aceitar a cruz. Queridos irmãos, tome o lado da Virgem Maria, esteja com ela cada dia desta semana. Eu tenho certeza que se nós fizermos isso, se nós vivermos essa jornada da Semana Santa junto com a Virgem Maria, nós iremos viver plenamente, viver verdadeiramente a alegria da ressurreição. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje é também domingo do dízimo.